Mudança de local do Aeroclube de Manaus entra em discussão no Legislativo. Comitiva de deputados do Amazonas vai participar da 22ª Conferência da UNALI no Rio Grande do Sul. Câmara Federal instala a comissão para acabar com o foro privilegiado de mais de 45 mil autoridades. E mais, prazo para tirar e regularizar o título de eleitor termina na próxima quarta-feira. O Além Notícias já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. O deslocamento do Aeroclube para uma área fora da zona urbana de Manaus é uma antiga demanda dos moradores do entorno. Nesta segunda-feira, o tema foi amplamente debatido em uma audiência pública na Assembleia. O aeródromo de Manaus está localizado na zona centro-sul há aproximadamente 80 anos, quando ainda era uma área afastada do centro urbano. Atualmente, o terreno que pertence à União e é gerido pela Aeronáutica é cercado por residências. A discussão sobre a mudança da estrutura para evitar acidentes, como já ocorreu, é recorrente. E nesta segunda-feira, o deputado Luiz Castro, do Rede Sustentabilidade, reuniu novamente todas as partes interessadas nessa mudança, como representantes do Ministério Público Federal, empresários do complexo, moradores do entorno e a própria aeronáutica. O superintendente do aeródromo disse que atualmente 12 empresas funcionam no local, gerando mais de 1.000 empregos diretos. Segundo ele, não há resistência do grupo em mudar de área, desde que o Estado tenha a estrutura adequada. Inclusive em outras audiências que já ocorreram duas, se eu não me engano, não há problema do deslocamento. O problema nosso lá, que não é nosso só, é de toda a comunidade, porque lá é onde toda a operação de interior sai dali praticamente. Então, se você fecha aquilo ali, como é que vai apoiar o interior? É um problema. Acho eu que é um problema. Então, a saída dali para um outro terreno, para uma outra área, sem problema algum. Qual é o problema que existe? Cadê o terreno? Qual o terreno que é? E quem é que vai construir uma nova pista? Não há recurso. Nosso não tem. Das empresas aéreas também não tem. O deputado Luiz Castro, que retomou o assunto na Assembleia Legislativa, disse que a mudança deve levar, em média, 4 anos para ocorrer. Mas é necessário que haja um projeto a ser iniciado o quanto antes, para que a resolução do problema não seja mais adiada. A homologação de uma nova pista, às vezes, demora mais do que a construção do aeródromo. Mas tem que ser enfrentado esse problema, não é uma questão que se possa dizer menos importante. Manaus tem muita carência de espaço para o crescimento de áreas verdes, de áreas de lazer, de áreas de esporte, de conjuntos habitacionais. O último grande conjunto foi colocado lá depois da barreira, o Viver Melhor, uma extrema distância daqueles pontos de emprego, de trabalho, de renda e de educação, que são os mais demandados pela população. Então, essa área do Aeroclube, por exemplo, pode ser utilizada para a construção de um conjunto habitacional para a população de menor renda, pode-se atravessar uma avenida para melhorar o trânsito na região do Parque 10, pode-se também utilizar, por exemplo, a construção da sede de uma Secretaria de Segurança, que até hoje não tem a sua sede, muitos fins úteis. E o aeródromo pode ser localizado numa região próxima de Manaus, sem nenhum prejuízo para a aviação regional. E a 22ª Conferência da UNALI será realizada esta semana no Rio Grande do Sul. E uma comitiva de deputados do Amazonas vai participar do evento, que este ano traz como tema central os desafios de um novo Brasil. No ano em que o país passa por mais um processo eleitoral, a 22ª Conferência da UNALI vai debater em Gramado, Rio Grande do Sul, as eleições de 2018, reforma política e o controle dos gastos públicos. Eu acho que o Brasil precisa ter um norte, o Brasil precisa ter políticas claras. Um governo que, ao assumir, que a partir de janeiro do ano de 2019, ele tenha muita clareza daquilo que o Brasil precisa, daquilo que o povo quer para o país. E nós vamos discutir isso. Outro tema que também deve ser debatido na conferência da UNALI é a questão da lei dos free shops. Em março, o governo federal regulamentou a instalação e o funcionamento de lojas francas em fronteiras terrestres. Agora faltam os estados interessados em regulamentar esse tipo de comércio nas regiões. Nós precisamos implantar isso aí. É muito desigual você fazer fronteira com outro país que tem zona franca, que é o caso aqui de Letícia,
Você chega lá em Tabatinga, todo mundo vai para Letícia fazer compra, vai com o nosso dinheiro fazer compra lá e gerar emprego lá para ele. Nós precisamos ter igualdade nessas cidades para que também as pessoas desses países venham comprar aqui no Brasil. Ao todo, 32 municípios brasileiros que fazem fronteira com outros países aguardam a implantação da lei. Na região norte participam o Amazonas, Acre, Amapá, Roraima e Rondônia, que somam 9 municípios. A 22ª Conferência da UNALI em Gramado, Rio Grande do Sul, inicia na próxima quarta-feira, 9 de maio, e deve contar com a participação de mais de 10 deputados do Amazonas. Câmara Federal instala a comissão para acabar com o foro privilegiado de mais de 45 mil autoridades. E o prazo para tirar e regularizar o título de eleitor termina na próxima quarta-feira, dia 9. Esses e outros destaques no Bancada Parlamentar com a jornalista Adriana Araújo. Boa noite. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, convocou os integrantes da comissão especial que vai analisar a restrição do foro privilegiado em caso de crimes comuns para a reunião de instalação do colegiado na próxima quarta-feira. Maia criou o colegiado em dezembro do ano passado, após a Comissão de Constituição e Justiça aprovar a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição número 333 de 2017, mas os líderes partidários ainda não concluíram a indicação de seus integrantes. De acordo com o ato de criação, 35 deputados farão parte da comissão. Ainda faltam 8 vagas para serem preenchidas pelos partidos blocos, mas já há maioria para que o colegiado seja instalado. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade reduzir o alcance do foro privilegiado de deputados e senadores, mas somente para aqueles processos sobre crimes ocorridos durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo parlamentar. A PEC é mais ampla e vale para crimes cometidos por deputados, senadores, ministros de Estado, governadores, prefeitos, ministros de tribunais superiores e muitas outras autoridades. Pela proposta, continuam com foro privilegiado, nesse caso, apenas o presidente e o vice-presidente da República, o chefe do Judiciário e os presidentes da Câmara e do Senado. E termina na próxima quarta-feira, dia 9, o prazo para tirar o título de eleitor para o pleito deste ano. Essa também é a data limite para regularizar o cadastro e requerer outros serviços à Justiça Eleitoral, como mudar o endereço do domicílio, incluir nome social no título de eleitor e pedir atendimento especial para deficientes. A primeira orientação que o eleitor precisa saber é se o título está atualizado. Para isso, basta acessar o site do TSE, digitar o nome completo e a data do nascimento. Se a situação do título estiver regular, mas se o eleitor não souber onde está o documento, o caminho também é simples. Pode baixar a versão digital pelo aplicativo e-Título no smartphone ou tablet, inserir os dados e apresentar no dia da votação. Se o cadastro biométrico já tiver sido feito, o e-Título vem acompanhado com a foto. Se não, o documento digital vem sem a foto, mas o eleitor precisa levar qualquer outro que tenha foto e apresentar ao mesário. O eleitor irregular deve procurar o cartório eleitoral mais próximo até o dia 9 de maio, data final para regularizar o documento e votar já no próximo dia 7 de outubro. O dia 9 de maio marca o fechamento do cadastro eleitoral com 151 dias de antecedência da votação, conforme previsto em lei. Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que precisam de atendimento especial no dia da eleição também devem fazer essa comunicação à Justiça Eleitoral até o fechamento do cadastro. Assim, vai ser possível transferir esse eleitor para uma sessão eleitoral com acessibilidade para garantir mais conforto e segurança. Vai começar nas eleições deste ano a implantação gradual do voto impresso. Mais de 20 mil urnas eletrônicas serão equipadas com um módulo de impressão. A resolução foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. No total, serão 23 mil urnas equipadas com um módulo de impressão, distribuídas proporcionalmente ao eleitorado de cada unidade da federação, já para as eleições de outubro deste ano. A lei que obriga a impressão do voto foi aprovada em 2015. O eleitor não terá contato direto com o comprovante de votação, mas poderá visualizar se o que está impresso no papel
condiz com o que aparece na tela da urna eletrônica. No Amazonas serão 376 terminais com o recurso. Os tribunais regionais devem definir de 23 de julho a 31 de agosto quais sessões eleitorais receberão os equipamentos. De acordo com a resolução, tem preferência locais que tenham uma estrutura adequada e facilidade de acesso para eventual suporte técnico. O número de urnas com impressoras representa pouco mais de 5% do total de 550 mil urnas eletrônicas. E o Bancada Parlamentar fica por aqui. Até a próxima semana. Iniciaram hoje as inscrições para o Enem deste ano. O exame avalia o desempenho escolar ao final do ensino médio e ainda seleciona candidatos para o ingresso nas universidades públicas. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2018 iniciaram nesta segunda-feira e seguem até o dia 18. O candidato deve acessar o endereço eletrônico enem.inep.gov.br. É necessário informar o número do CPF e do RG para a criação de uma senha. É preciso ainda o número de um telefone celular e um e-mail para que o INEP envie comunicados aos candidatos. O Enem tem o principal objetivo de avaliar o desempenho escolar ao final do ensino médio. O exame também é usado como mecanismo único, alternativo ou complementar para ingresso nas universidades federais. Ele ainda permite o acesso aos programas do governo de financiamento ou apoio à educação superior, como FIES ou ProUni. No ato da inscrição, os estudantes também precisam informar se necessitam de algum atendimento especializado no dia da prova. O candidato também deve optar a língua estrangeira, entre inglês e espanhol. A taxa de inscrição é de R$ 82,00 e o limite de pagamento do boleto bancário é dia 23 de maio. Tem direito à isenção da taxa o aluno que estiver cursando a última série do ensino médio em escola pública, os alunos que fizeram todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsistas integrais na rede privada, e ainda pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica. As provas serão aplicadas em 2 domingos, dia 4 e 11 de novembro. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas registrou um aumento de quase 400% na emissão de carteiras de pesca esportiva. Apesar do crescimento, muita gente ainda não sabe como se tornar um pescador legalizado. A região amazônica possui um dos maiores potenciais do mundo para a pesca esportiva. A atividade atrai turistas e movimenta a economia do estado. O que pouca gente sabe é que para praticar essa atividade é necessário um registro junto ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Para se tornar um pescador recreativo regular, é necessário pedir a carteira de pesca. O requerimento é online, pelo site ipaan.am.gov.br, e o cidadão escolhe um entre 2 tipos do documento. O primeiro é a carteira de pesca esportiva, na modalidade pesca e solte, e deve ser paga uma taxa de R$ 41,21. O outro tipo de permissão é a carteira de pesca recreativa, que permite o consumo do pescado de até 10 quilos. Essa carteira possui uma taxa de emissão de R$ 57,21. De acordo com o IPAAN, nos 3 primeiros meses do ano, houve um crescimento de 389% na emissão dessas licenças em relação ao mesmo período de 2017. E o Além Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.